Olá, nós vamos falar agora sobre a nossa unidade 5, aspectos teológicos da monarquia israelita. Nós procuramos nessa unidade, ao longo dessa unidade, quando você estiver fazendo a sua leitura, nós tentamos trazer à tona alguns problemas ocorridos aí em Israel, diretamente em Israel, como a chegada da instituição da monarquia, né, quando ela é colocada em prática verdadeiramente no povo de Israel. Pois os homens de ontem e hoje também, né, eles são constantemente, tentados com a possibilidade de adquirir o poder nas suas mãos. E os reis de Israel, por mais que alguns deles, se destacassem, que foram verdadeiramente vítimas da tentação e da arrogância, isso fez com que o povo de Israel sofresse de alguma forma. Esses monarcas de Jerusalém e e de Israel, Samaria, toda aquela região, eles não compreenderam como foi, que o próprio Deus, né, o Yahvé, que os colocou no trono, que é tratado, de certa forma, como uma teocracia, né, que o próprio Deus o instituiu rei. Então, essa busca pelo poder, ela corrompeu, muitas vezes, a forma de conduzir o povo para uma melhor prática, para uma forma de justiça melhor, a vivência do dia a dia. Isso fica claro, quando a gente faz as leituras do texto bíblico, sobretudo o período monárquico ao qual o povo ele submeteu. Isso significa também dizer que, esses reis eles deveriam praticar, a justiça divina, né, em todos os assuntos aí relacionados à sociedade daquela época. Então os reis eles tinham esse poder em suas mãos. Pode parecer, contraditório, mas, em Israel a monarquia ela deveria ser, teocrática, né. Deus e os seus preceitos, eles devem sempre estar à frente das tomadas de decisões, desses poderosos humanos, mas, tanto ontem como hoje, ao que parece, não poucos se afastam aí dessas, vontades divinas, dando ocasião verdadeiramente para as riquezas proporcionadas aí pelo poder entre todos os homens que o assumem, né. Poucos são os homens que assumem o poder e continuam com a sua forma, simples de se viver, né. Ao chegar ao poder, um poder até mesmo instituído pelo próprio Deus, como a gente vê no povo de Israel, alguns se corrompem por esse poder, ao adquiri-lo. Em Israel, essa chegada aí da monarquia foi um divisor de águas, pois, na sua, grande parte, esses reis de Israel, eles abandonaram a prática diária da justiça. E a teologia israelita, através desse movimento profético que também surge durante esse período, ela faz duras críticas, duras denúncias a esses poderosos desse tempo. Em Israel, isso precisa ficar, frisado para você ao ler, todo o conteúdo da apostila 5, que em Israel a ideia de vida abundante, principalmente quando a gente faz essa leitura do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, principalmente em Israel, a ideia dessa vida abundante, de paz, prosperidade em todos os aspectos relacionados à própria vida, está totalmente ligada diretamente à prática de justiça, sobretudo aos pobres. Ainda hoje a gente percebe, né, muitos cristãos não associando a prática de justiça como um problema moral, né? E isso precisa ser ressaltado que essa prática, principalmente na denúncia profética do Antigo Testamento, está totalmente ligada à prática de justiça. Vícios, sexualidades, outros pontos assim, são tratados como mais importantes e fundamentais para a questão da salvação, das almas. Então, mais que um movimento profético a todo instante, toque a esse ponto, né, o que parece, ser algo, grosseiro de se tratar, mas toda essa relação de justiça está condicionada à formação ética, moral, à forma de viver, o dia a dia daqueles que se dizem seguidores do Deus Yahvé, do Deus de Israel. Então, a monarquia em Israel, ela desestabilizou o modelo tribal, que vinha um pouco mais antigo, né, até chegar à monarquia. Com a chegada do gado, somente para poucos ali que viviam em Israel, faz nascer assim uma nova classe naquela sociedade, principalmente dos emergentes pecuaristas. Saul, por exemplo, que é um rei, que faz parte dessa monarquia, ele é o rei mais manipulado aí por esses emergentes, esses que chegam ao poder, a parte financeira, socioeconômica um pouquinho melhor. Saul, ele é frequentemente manipulado por esses que têm um pouquinho mais de poder, um pouco mais de recurso. E ao longo do seu curto reinado aí, a gente percebe
que verdadeiramente é possível observar que ele perdeu a sua coroa também porque ele buscou esse desejo de acumular tesouros para ele, né? Então, isso aí tudo prejudicou a forma dele governar o povo. Então, quando a gente faz um apanhado geral da unidade 5, esses aspectos teológicos na monarquia de Israel, sobretudo, a gente precisa ressaltar o conceito de justiça que ali está implantado, o cuidado com os mais necessitados, porque há uma classe que chega ao poder, com também a chegada do gado, com tantos outros recursos que vão começando a aparecer no povo de Israel, essas pessoas a classe ela vai começando a fazer um certo balanço, e isso fica muito claro dentro dessa postura e dos textos bíblicos, né? Principalmente com a chegada da monarquia. Então, quando a gente já faz um apanhado para a unidade 6, esse povo que já está vivendo toda essa estrutura, a gente precisa falar do povo das montanhas. Que o povo das montanhas é um grupo de pessoas que necessitavam de um lugar onde pudessem redescobrir as suas vidas, longe dessas opressões dos poderosos desse tempo. Então, a gente vai vendo que é um trabalho sendo constituído através das unidades. A unidade 6 já vai falar de um grupo que vive nas montanhas para reconstruir a sua forma de viver, o seu cotidiano, longe dessa opressão que já é implantada pelos monarcas e também por aqueles que já são poderosos nas terras. Nessa unidade 6, a gente tenta apresentar para você um panorama desse povo das montanhas, e a gente vê ali quem foi esse povo e quais as suas dificuldades, as verdadeiras dificuldades que foram enfrentadas ali em meio àquela região. A sua geografia, que já era um impeditivo nas montanhas, e também os problemas climáticos que ele enfrentava. Então, não era só um problema de pobreza, mas também um problema geográfico, a sua estrutura onde eram montadas suas casas, suas tendas, mas também o clima da montanha era algo que era prejudicial aí para o seu desenvolvimento. Na sua unidade, você vai ver ali o termo abirus sendo muito tratados. Quem eram os abirus? Eram os pobres, os excluídos nesse modelo socioeconômico que estava acontecendo agora no tempo de Israel. Naquele tempo, esses homens eles eram rotulados como os abirus. Eles foram os que habitaram as montanhas da Palestina nesse tempo. Então, embora a terra ela fosse boa para plantio, também é certo que nem todos os produtos que eram acessíveis a eles estavam ali. Então, os produtos que eles tinham nem sempre era muito bem cultivado naquela terra. E os produtos que eles precisavam para cultivar naquela terra, também existia aí um certo custo que eles não tinham tanto assim para ofertar. Então, era uma dificuldade também nessa transição, nessa busca por esses homens que viviam na montanha, de certa forma. Então, a gente vai percebendo que Israel ele teve que descobrir o que melhor poderia ser cultivado naquelas montanhas inóspitas, né, difíceis de plantio, de vida. Então, eles viram a melhor forma. Isso é feito na caminhada, isso é feito no dia a dia. A terra que foi dada a eles, plenamente, a gente vê isso nas narrativas bíblicas, que verdadeiramente era uma dádiva, era um verdadeiro presente de Deus, do Deus Yahvé, né, que era o Deus do povo, mas isso também não significava que Israel ela não teria dificuldade para cultivar aquela terra, né, e trabalhar para que ela desse assim o lucro, o rendimento necessário para a vida comunitária. Então, mesmo sendo um presente de Deus, não era tão fácil assim cultivar aquela terra. E a vida também religiosa precisa ser percebida nesse tempo, porque essa vida religiosa ela é feita com as experiências de fé, né? A nossa experiência com o sagrado, a nossa experiência com Deus, ela parte da fé. Então, ela é descoberta a cada vez mais do seu Deus. Então, essa relação de fé faz com que o povo descubra verdadeiramente quem é o seu Deus. E Israel precisou se fortalecer, né? Precisou esforçar e amadurecer essa relação com o seu Deus. E isso foi feito no dia a dia. E aí sim, Israel ele encontrou o seu próprio caminho, que era um caminho estreito, para que realmente vivesse essa relação com o seu Deus, o Deus de Israel, o Deus que deu para eles a sua terra. Nesse caminhar da vida religiosa, o povo sabia que o seu Deus ele exigia algumas práticas. Isso sempre ficou muito claro, desde lá dos mandamentos de Moisés e até um pouco antes com Abraão. Deus ele colocava a serviço do povo
a sua forma de se relacionar. E para isso exigia do povo algumas práticas, como aí o cuidado com os pobres, as viúvas, os estrangeiros, que por muito tempo foi uma norma comum que verdadeiramente alegrava a Deus. Porém, com o passar dos anos, a ganância foi tomando espaço aí entre as tribos, né, de Yahvé, e essa partilha, cuidado com os pobres, se tornou algo irrelevante, como se as bênçãos de Deus dadas ao povo já não contemplassem tal comportamento de acolhimento a esses necessitados. Então, entre alguns pecados de Saul, que foi aí mencionado nesse seu curto reinado, nós colocamos aí a busca por esse poder, né, como foi destacado no outro tempo. Então, são coisas que a gente precisa perceber na narrativa bíblica enquanto nós estivermos fazendo a leitura aí do nosso texto, mas também quando a gente está fazendo aí a leitura a leitura da nossa apostila e do nosso texto bíblico também, né? Quando a gente se percebe ao longo da unidade, a gente faz uma discussão entre os temas ligados aí a esse povo da montanha. No entanto, a gente precisa perceber que todos eles apresentam como centro da discussão o problema da pobreza. Parece que nós estamos falando dos nossos dias hoje, né? Mas nós estamos falando do povo da montanha que viveu e formou a comunidade de Israel. E nós observamos que naquele Antigo Oriente, que faz parte aí do nosso mundo bíblico do Antigo Testamento, era urgente um modelo de justiça voltado para esses mais necessitados. Naquele tempo, o indivíduo rico era aquele que possuía suas terras, animais, propriedades, e ao longo dessa unidade, da unidade 6, a gente tenta discutir esses temas que estão totalmente ligados a isso, né? O problema da pobreza. Quando a gente, por exemplo, olha o Deuteronômio, né, que significa aí a segunda lei que é atribuída por Moisés, é atribuída a Moisés, né, o Pentateuco, de certa forma, e constantemente ele faz menção aos cuidados com os pobres, os levitas, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Você pode depois conferir aí Deuteronômio 26, e logo sendo a Bíblia a nossa forma, a nossa regra de fé, prática, conduta, a gente precisa aprender a dialogar mais com esses temas que são fundamentais, né? Essas problematizações que são tratadas no Antigo Testamento, mas que também fazem parte do dia a dia aí das nossas comunidades de fé, do século XXI, dos tempos que a gente vai vivendo, né? Ainda fica para nós essa reflexão quanto ao cuidado com os mais necessitados, que já é um cuidado de Deus desde lá do livro do Deuteronômio, até um pouquinho antes ainda, como era uma forma de Deus se relacionar ao povo. Na unidade 7, a gente vai falar sobre a obra historiográfica deuteronomista, que tem a siglazinha aí, OHD, e também a gente vai tratar nessa unidade 7 sobre o profetismo em Israel. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele vai refletir de maneira clara essas tensões entre os grupos sociais que existiam no mesmo povo. Então, no mesmo povo existiam classes sociais, grupos classes sociais diferentes, né? Então, não só no Antigo Testamento, mas essa também é uma realidade nossa. Então, esses grupos sociais do povo de Israel, eles procuraram experimentar o sagrado a partir da sua fé, né? Já que a forma de fundamentar a fé é no relacionamento, cada um, dentro da sua possibilidade social, viu Deus de uma forma. E nesse sentido, nós precisamos também compreender que essa tradição jamais deve ser interpretada como uma fonte esgotada, né? Um dogma formado através de experiências dos antepassados. Então, esse povo que experimentou Deus, teve a sua relação com Deus no passado, a partir das suas classes sociais, teve a sua experiência pessoal com Deus e a partir daí formou alguns dogmas, alguma forma de se pensar a fé, que hoje na nossa realidade deve ser repensada, até porque a nossa forma de viver, embora seja ainda exista pobres, necessitados, a nossa forma de ver a vida, ela já mudou. Então, a experiência de alguém não pode se tornar um dogma para a gente viver agora. Nós precisamos ter a nossa reformulação de fé e a nossa experiência a partir da fé vivida, né? As experiências religiosas, de certa forma, elas devem ser sempre vividas, gerando valores religiosos para o presente momento nas nossas comunidades de fé. Quando a gente fala sobre religião, valores religiosos, é justamente nessa relação, religare, nessa nossa comunicação diretamente com Deus e o sagrado, algumas comunidades de fé assim o tratam.
Então foi assim que os menos favorecidos procederam em Israel, em contínuas releituras da tradição, repensavam o tempo inteiro sobre as tradições que chegou até eles antes dessa pobreza extrema, e aí eles foram criando os novos caminhos de interpretação do texto, da forma de ver Deus, que vissem aí de encontro verdadeiramente às suas necessidades, as necessidades do seu tempo. E nós apresentamos aí na unidade 7 a construção de uma tradição religiosa a partir aí da corte de Israel, né, para ser mais exato, Judá, Jerusalém, no Reino do Sul, lá de Israel, né, quando a gente faz a comparação de Reino do Norte e Reino do Sul. Então, para essa pesquisa bíblica aí do Antigo Testamento, em certos círculos, tal construção que foi denominada aí a OHD, Obra Historiográfica Deuteronomista, a partir dessa espiritualidade encontrada no livro do Deuteronômio, o povo vai vendo a sua forma de pensar Deus, ver Deus e experimentar como é a forma de Deus agir, né? O Deuteronômio aí, que a gente sabe que verdadeiramente uma segunda lei representada aí a partir de Moisés, né? Pensando na primeira lei que foi determinada, ela também mostra essa relação com os cuidados. Mais uma vez, essa obra deuteronomista, ela vem tratando sobre essa questão de justiça aos mais necessitados, aos mais sofridos, e quando esse movimento de profetismo, né? Os profetas começam a chegar no Antigo Testamento, né? Nesses textos, a partir da monarquia, ele chega com a necessidade da função dos desvios das práticas que foi anunciada na lei. Então, a partir dos desvios dos monarcas, do povo, os profetas vêm fazer essa denúncia e anunciar a vontade de Deus. Esses profetas, eles foram aqueles que pagaram um preço muito alto, principalmente quando condenaram os poderosos reis de Israel, quando mexeram principalmente nos poderosos, os monarcas. Então, esses profetas, eles pagaram muito caro por isso. Como representação aí do movimento profético, ainda que de forma muito básica, nós buscamos os exemplos aí de Jeremias, de Elias, porque ambos foram presentes aí no conteúdo literário da OHD. Esses profetas, eles são a representação fidedigna dos verdadeiros profetas que foram a serviço do rei, do Deus de Israel, né? O Yahvé. O verdadeiro profeta de Deus, não só no Antigo Testamento, mas pensando num profetismo de denúncia, ele não pode abrir mão da sua vocação, que não está assim, fundamentada somente na utopia de uma pureza espiritual. O profetismo ele não trata só sobre pureza espiritual, porque junto a essa espiritualidade deve-se ocorrer a prática de justiça e a justiça que vem de Deus, principalmente quando há esse desequilíbrio social. Então, o profeta no Antigo Testamento, ele vem trazendo à tona toda essa questão de denúncia aos mais necessitados, aos mais afortunados, aqueles que têm mais poder, e deixam de lado a prática da justiça do próprio Deus. Nesses textos aí do Antigo Testamento, esse movimento profético, ele faz duras críticas aí às instituições de poder, podemos dizer assim, o templo e a própria monarquia que ali foi instituída. E hoje a gente também necessita de profetas que ousem ser voz de Deus a favor daqueles que sofrem e tanto carecem da justiça social, da justiça de Deus, para que haja um equilíbrio e a gente volte a pensar naquele texto que ficou muito claro olhando o povo da montanha, mas que também a gente vê em Atos dos Apóstolos, eles tinham tudo em comum. Parece que nós estamos cada vez mais nos afastando dessa realidade de justiça de Deus. Quando a gente já chega na última unidade do nosso curso, dessa nossa disciplina de Teologia Bíblica do Antigo Testamento, a unidade 8 ela vai falar sobre essas releituras teológicas ontem e hoje, né? E vai falar principalmente da reforma de Josias. E a gente precisa pensar em Josias, né? Josias foi um monarca que vem numa linha dos monarcas antigos que foram corrompidos pelo poder, mas Josias ele se destaca com a relação a outros por tentar transformar Israel num âmbito religioso e social. Então Josias ele vai recentralizar o poder, a economia e também o cunho religioso em Israel. Após aí a leitura
do livro da lei que chegou até Josias, através aí também da denúncia de um profeta em Israel, ele decide transformar o quadro político, religioso, social a partir aí da corte de Jerusalém e Judá, né? Então é uma transformação, é uma reforma de cima para baixo, da monarquia para o povo. Então, esse rei, o rei Josias, ele nos mostra que os homens podem mudar os seus atos verdadeiramente, né? O povo vinha sofrendo com uma prática até a chegada de Josias e ele muda o cenário, ele muda o quadro, e nesse caso, ele muda o caso de Israel para se fazer cumprir a lei que agradava ao Deus Yahvé, né? O Deus de Israel, que era assim, a proposta era a adoração exclusiva e o bom trato aos necessitados. Né? Que maravilha! Pelo menos quando a gente olha o texto bíblico, essa proposta a partir do rei Josias, porque a fé ela deve ser vivida a partir do local em que nós estamos inseridos, sempre a partir do livro da vida, que no caso de Josias foi o Deuteronômio, né? Aparentemente uma nova lei, a forma de reconduzir o povo, e a gente tem aí acesso hoje à palavra de Deus de forma completa, a Bíblia, né, a partir do nosso contexto, a partir também do nosso olhar, que deve sim fazer sentido, mas deve fazer sentido principalmente ao nosso local, né, à nossa realidade socioeconômica, geográfica, seja ela qual for. Essas dificuldades aí do assentamento nas montanhas, elas foram superadas ao longo dos anos, quando Israel ela uniu a fé e a esperança, e Josias teve uma grande contribuição nisso aí. Após essa reforma de Josias, todos aqueles que desejavam adorar a Yahvé, eles deveriam peregrinar até o lugar que Josias determinou como central para adoração, que era aí o santuário onde estava localizado o templo em Jerusalém. Então, Josias traz para Jerusalém toda a centralidade de culto e paralelo a isso, toda a questão socioeconômica também para Jerusalém. Ele faz uma centralização de todo do seu meio de conduzir o povo. Talvez, e aí quando você vai olhar aí na sua apostila, você vai ver todo esse tratado da Páscoa, esse ressignificado da Páscoa a partir de Josias. E talvez a Páscoa, ela nunca antes celebrada, né, esteja vinculada a essa centralização em Jerusalém, já que após o decreto de Josias não havia mais liberdade de culto ao longo do território da Palestina. Então, o culto era centralizado aí em Jerusalém. Então, até sobre a Páscoa ele faz um novo significado, porque Josias, a partir da leitura do livro da lei, que chega até ele toma uma atitude radical e providencia aí uma reforma religiosa e espiritual em meio ao seu povo, isso é, em toda a Palestina ocupada por seus irmãos judeus. Ao longo da sua empreitada, o rei Josias ele se defronta com sérias dificuldades em centralizar e concretizar assim a sua reforma, né? Não foi nada fácil para fazer essa condução do povo. Uma delas a divisão social que ocorreu quando ordenou aí a centralização do culto em Jerusalém. Nem todos conseguiam fazer essa peregrinação para Jerusalém, porque isso também demandava custos. Então, a gente pode pensar e ver que essa ordenação ela fez com que os sacerdotes e os levitas espalhados aí por todo o território da Palestina e não somente em Jerusalém, eles ficassem aí sem ocupação e automaticamente sem condições de sobrevivência, porque eles dependiam desse recurso, né, do cuidado do templo para conseguir se manter, pois eles ficaram aí separados para o serviço no santuário na época. Então, muitos deles perderam os seus cargos, as suas funções, né? Essa Páscoa de Josias, como está descrito aí na unidade 8 da nossa apostila, ela foi uma tentativa de aliar um rito mais antigo com a solução para o problema de carência dos funcionários do santuário, com a pobreza em meio povo, né? A Páscoa, podemos chamar assim de josiânica, também ela significou, a partir de Jerusalém, aí, uma reaproximação entre os irmãos que estavam mais distantes. Então, a Páscoa, hoje no nosso significado de Páscoa, né, totalmente diferente da possibilidade que Josias fez, que também foi uma sacada brilhante para tentar fazer esse tratamento aí em meio ao povo. Essa reforma de Josias,
não foi um sucesso como poderíamos imaginar a partir das narrativas bíblicas. Já nos é conhecida a divisão entre os dois reinos, né? A partir da sucessão aí do rei Salomão. Então a gente vê que teve um êxito, né? Mas também não teve tanto sucesso assim logo em seguida. Os samaritanos, eles não rejeitaram a centralidade do culto, mas o local, Jerusalém e Judá, foi um impedimento. Lá no norte, até Judá, Jerusalém, essa peregrinação dos fiéis, ela resultava um grande sacrifício, então nem todos conseguiam fazer esse caminhar e acabavam ficando de lado do poder judaico, hebreu, né? Então ficou um pouquinho de lado, os samaritanos sofreram um pouco com isso, né? É fruto aí também de tudo que acontece depois, onde os samaritanos eles vão ficando de lado. Por isso, a opção dos tais, né, pelo Monte Gerizim, por exemplo, dentro do seu território lá em Israel e Samaria. Então, essa não é nem Jerusalém, nem Israel, nem Samaria, nem no Monte Gerizim. O próprio Jesus vem e dá um novo significado, né, essa proposta de centralidade de culto ao local onde deve ser adorado. E lá no reinado do rei Josias, ele tentou fazer esse movimento de centralização e conseguiu, de certa forma, mas acabou espalhando o povo que tinha adoração ao Deus Yahvé, né? Então, nós fechamos assim a unidade 8, unidade 5 a 8, tentando de alguma forma auxiliar assim a sua leitura, e eu reafirmo, é importante que você leia todo o conteúdo colocado à disposição para você. A nossa fala aqui, algumas dicas que a gente vai dando, os resumos que a gente vai fazendo, isso não é tão completo como a apresentação das unidades, das 8 unidades que chegam até você. Então, invista tempo, separe um tempo com qualidade para fazer as suas leituras, fazerem também assim os seus apontamentos, as suas observações. Temos aí o fórum de dúvidas para que você consiga postar aquilo que ficou para trás, aquilo que gerou dúvida aí na sua mente, no seu coração, para que a gente de alguma forma tente solucionar para você. Tá ok? Bons estudos!